Abra comigo o seu texto. Eu estou em Isaías. Quem não veio ontem no casamento, perdeu aí. Eu paguei a dívida que eu tinha com a Esther, a tal da gravata, né? Quem não sabe da brincadeira aí precisa se inteirar depois. Ontem eu vim aí com a gravata vermelha de borboleta e paguei a dívida que eu tinha com as crianças. Está pago então a minha dívida. Isaías capítulo 66. E eu peço que vocês coloquem em pé. Nesse primeiro momento também eu quero saudar todos que estão em casa. Por conta desse movimento do final de semana, muita gente nos acompanhando em casa. Temos um grupo bem expressivo. Saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus. E também a vocês que aqui estão. Isaías capítulo 66, eu leio o verso 1 e 2. Você pode acompanhar aí no seu texto ou até mesmo aqui na tela. Diz assim o texto sagrado: Assim diz o Senhor: O céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, Senhor, falei. Abençoarei aqueles que são de coração humilde e oprimido, aqueles que tremem diante da minha palavra. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez, pedimos a orientação e a iluminação do Teu Espírito. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos e a liberdade que temos em nossa nação de abrir o texto bíblico, de ouvir a explanação do texto, de nos reunirmos em nome de Jesus e proclamarmos o nome de Jesus. Permita, ó Deus, que a Tua palavra more em nossos corações e que ela continue ecoando e fazendo a Tua obra em nós. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia e nessa certeza e nessa promessa descansamos o nosso coração, pedindo que o Espírito Santo do Senhor conclua a obra que o Senhor já iniciou no nosso coração. Fale conosco, Senhor, edifique a Tua igreja e tira de nós os conceitos mundanos e aplique ao nosso coração as verdades eternas do reino dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode se sentar. Pode tomar o seu assento. O meu tema hoje é combatendo o orgulho e acolhendo a humildade. Combatendo o orgulho e acolhendo a humildade. Aqui nesses dois versos nós temos lindas declarações sobre o caráter de Deus e os atributos de Deus, e esses conceitos vão nos convidar nessa manhã a descansar o nosso coração na soberania de Deus, a descansar o nosso coração naquilo que Deus está fazendo, porque todo o contexto vai nos mostrar que Deus está fazendo novos céus e nova terra e mostrando essa realidade para o povo de Deus. Você que me acompanha nas exposições bíblicas, você tem visto a forma como eu tenho dito, como eu tenho pregado e ensinado a palavra de Deus, e hoje, nesse dia, eu quero compartilhar com vocês esse texto, mas olhar outros textos. Então eu preciso que você fique atento às informações. Se você perder uma parte ou alguns versos, talvez os conceitos vão ficar soltos e você não vai conseguir amarrar tudo. Então preste muita atenção naquilo que Deus está falando, esse convite de Deus para a gente olhar as promessas de Deus e descansar o nosso coração nesse tempo de caos, nesse tempo de muitas más notícias, onde a gente vê a arrogância do ser humano batendo a porta, o orgulho, a prepotência, e o convite para termos uma vida de humildade, de descanso na soberania de Deus. Esse texto está dentro de um contexto maior que você conhece bem e bem específico, dentro do livro de Isaías, onde Isaías está mostrando e falando ao povo das suas promessas, da reconstrução da história do seu povo, e Deus está falando: olha, eu vou criar novos céus e nova terra. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar o capítulo 65, por exemplo, onde ele fala no versículo 25 desse novo lugar, dessa nova realidade espiritual, onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos, onde o leão comerá palha como boi, não se fará mal a ninguém, que Deus está reconstruindo e criando novas todas as coisas. Versículo 17
17 você pode acompanhar essa realidade. Pois eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas. E aí às vezes nós nos apegamos assim, será que lá na eternidade a gente vai se lembrar de coisas daqui? O que Isaías já está dizendo para nós é que nós não teremos lembranças das coisas que aqui ficarão. Louvado seja Deus por isso. Não tem mais lembranças. Depois ele vai falar, por exemplo, aí no versículo 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque a sua posteridade será bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles, mostrando essa realidade, onde nós estaremos todos juntos para a glória do Senhor. Então esse contexto de novos céus e nova terra é um contexto de promessa, mediante ao contexto local que o povo estava vivendo. Templo queimado, o templo passando por grandes dificuldades, e o povo querendo então reconstruir o templo para mostrar então a sua vaidade, ou mostrar o seu orgulho para as outras nações. Não, nós como povo de Deus queremos mostrar para vocês que nós vamos reconstruir o templo, nós vamos refazer a casa do Senhor, e assim nós vamos mostrar a nossa vaidade, os nossos recursos. Tanto é verdade que o texto vai dizer o seguinte para nós, na versão que eu tenho: que casa vocês podem edificar para mim? Que habitação, que lugar de repouso vocês podem fazer para mim? Vocês estão orgulhosos por conta das construções? Na realidade, eu quero dizer para vocês que o céu é meu trono. Haja vista que os discípulos de Jesus também foram contaminados com essa perspectiva de que as construções eram importantes. E nós, humanos, gostamos da construção, da pompa da construção. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, lá no templo, veja como é bonita as construções, dá uma olhada na arquitetura, na beleza. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, isso aqui não ficará pedra sobre pedra. Vocês estão orgulhosos e vaidosos com uma realidade onde o meu Pai não se agrada disso. Ele não habita nesse ambiente. Ele visita sim esse ambiente, mas ele não mora em templos feitos por mãos. E vocês estão preocupados com isso, ou somente com isso. E na realidade vocês estão acolhendo no coração de vocês o orgulho, ao invés de vocês acolherem no coração de vocês a humildade. E é nesse contexto então que eu gostaria de deixar duas verdades ao seu coração e ao meu coração, e que nós precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a grandeza de Deus. A fala de Deus é o seguinte: o céu é o meu trono, e Deus está dizendo assim: eu sou o Criador, eu criei o firmamento, eu criei os céus e a terra, eu criei o local das estrelas, eu criei todo o firmamento, os astros, então tudo é meu, o céu é meu trono, eu estou assentado acima de toda a criação. E por isso o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, toda a obra criada, anuncia as obras das mãos de Deus. Tudo está anunciando que há um Criador. Eu gosto também daquela expressão do salmista, quando ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos aqueles que nele habitam são do Senhor. A terra tem um dono. E o próprio Deus está falando o seguinte: vocês estão preocupados com as construções, na realidade tudo é meu. A terra é minha, eu estou assentado no trono. Então Deus está assentado no trono, e a terra é a estrada dos seus pés, a descanso dos seus pés, conforme a canção que nós entoamos. Os céus são como poeira dos pés do Senhor, e nessa linguagem poética nós precisamos entender que Ele está falando: olha, eu sou o eterno, eu sou onipotente, eu estou cuidando de todas as coisas na eternidade e também na existência humana. É por isso que Jesus nos ensina a orar: que seja feita a tua vontade na terra, assim como a vontade de Deus é feita nos céus. Então Deus está falando: olha, o céu é meu trono, eu estou sentado no trono, estou cuidando da eternidade, mas também estou cuidando da existência humana, eu estou cuidando de você. Eu falava com Timóteo sobre as estrelas e a quantidade de milhares de estrelas, e aí ele falou assim: mas como assim milhares? Eu falei assim: milhares. E aí a escola mandou
não sei se é tipo um atlas, não sei como que chama lá, acho que é atlas, né? Na nossa época era tipo um livro assim, com o nome das estrelas. Aí eu peguei o texto bíblico e falei assim: Timóteo, você sabe que Deus deu um nome para cada uma das estrelas? Ele falou assim: uau, papai. Aí eu lembrei da frase do Spurgeon: se Deus conhece o nome de cada estrela, Ele não vai esquecer o seu nome e a sua vida. Aí meu filho olha para mim e fala assim: e por que as estrelas não caem? Porque a gente estava vendo o peso das estrelas, o peso dos como chama aí, dos astros. Eu falei: não cai, meu filho, porque Deus está cuidando. Ele está sentado no trono, cuidando de todas as coisas. Uau! Maravilhoso isso. E ele mostrando essa realidade para nós. Os céus são objeto dos cientistas, e os cientistas estão mostrando para nós a glória de Deus, e os céus estão revelando a glória de Deus, e o próprio texto de Isaías dizendo que ele está sentado no trono, mostrando o seu poder, a sua magnitude, ao mesmo tempo mostrando a nossa finitude. Diante dessa grande criação de Deus, eu e você somos convidados a entender a grandeza de Deus, ao mesmo tempo a imensidão do amor de Deus, a imensidão dos céus, e deveríamos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer também a nossa pequenez. Quem somos nós diante de tão grande amor? Quem somos nós diante de um Deus tão grandioso? E ao estudar então as galáxias, estudar todos esses fenômenos astrológicos, eu fico pensando que todos nós deveríamos nos prostrar diante do Senhor e falar assim: toda a honra, toda a glória seja dado ao Criador que está assentado no trono. Nosso Deus está no trono. E o céu então é essa metáfora daquilo que é invisível, da morada de Deus, do local onde Deus habita, do local onde Deus está, e nós conseguimos de alguma maneira pensar ou refletir a partir da poesia e a partir das promessas de Deus. Tão somente isso. Nós não podemos ficar pensando com as nossas categorias racionais, porque nós não vamos alcançar, ou não conseguiríamos abarcar toda a realidade daquilo que é o céu, mas nós descansamos que para além das nuvens o Senhor está assentado, e Jesus nos ensinou que Ele está preparando um bom lugar para nós, e um dia nós estaremos, conforme disse João no Apocalipse, diante do trono de Deus, reunidos com o Senhor, e nós falaremos assim: nós somos o seu povo, ó Deus, e Ele dirá: eu sou o vosso Deus, e eu reinarei para todo sempre, porque Deus está no trono. Aleluia por isso. Você, irmão, irmã, é convidado a descansar o seu coração na soberania de Deus, no cuidado de Deus. Algumas coisas podem ter fugido do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Algumas coisas podem ter saído fora daquilo que você tenha planejado na sua existência, mas Deus está sentado no trono, reinando de maneira soberana, e Ele é que cria todas as coisas, e Ele vai realizar a sua vontade. Eu queria então que você descansasse o seu coração nessa semana, nesse final de ano bem agitado, corrido, e você falasse assim: olha, Deus é soberano, não perdeu o controle da existência, está cuidando de tudo e cuida de mim. Não sei se você sabe, mas existe mais de 20 mil espécies de... Eu achei absurdo os dados. 20 mil espécies de sapo. Sapo. Quem gosta de sapo? Faz assim. Oi. Bicho gelado. Terezinha, tem muito sapo lá no sítio? Não aparece lá? Ô Cida, lá na sua chácara tem sapo? Você pega ele e você joga sal. Não pode jogar sal, não. Aí tem um tal de um sapinho que eu estava pesquisando com o Timóteo, que ele tem 3 centímetros, e dentro dele tem todo lá o organismo lá que Deus fez e funciona. Aí o Timóteo falou assim: quem que sabe essa informação? Eu falei assim: não sei, mas o Criador
sabe de todas as estrelas, de todos os sapinhos, de todos os peixinhos, de todas as bactérias, porque o Senhor é soberano e Ele sabe, meu filho, tudo aquilo que está dentro do seu coração. O irmão William colocou uma frase essa semana que eu achei muito interessante. O mundo tem quantos bilhões de gente lá que você escreveu? E Deus ouve a sua voz. Quantos bilhões de gente tem no mundo, hein? 6, 7. Está todo mundo orando, buscando a Deus, e Ele conhece a sua voz, porque Ele está sentado no trono, e do trono Ele reconhece a sua voz, o louvor de cada passarinho, porque Ele está controlando e dominando todas as coisas. Aí o homem arrogante pensando que, não, nós é que cuidamos, nós é que temos o poder, e lá do céu brada a voz: o céu é meu trono, todo o poder pertence a mim, e a terra é nada mais, nada menos do que a estrada dos meus pés, e eis que farei novas todas as coisas, e criarei novos céus e nova terra. E tem um povo que quer ficar aqui, não tem? Tem uma denominação em nossa nação que fica aí tentando falar isso. Não, vai ser restaurado aqui, vai ser esse espaço aqui. Não, Deus é capaz de fazer novas todas as coisas, e assim diz a sua palavra. Eu queria que você repetisse comigo, vamos lá? O Deus soberano cuida de mim, cuida da minha família e cuida da minha igreja. Descanse, meu irmão, descanse, descanse. O Senhor é soberano. Ele está sentado, segundo Isaías, na redondeza da terra, cuidando de tudo, tudo. Em segundo lugar, nós precisamos entender o amor de Deus. Além da grandeza de Deus, o amor de Deus. Porque diante da grandeza de Deus, nós precisamos ver e entender o quanto Ele nos ama. E dentro dessa grandeza, entender que Ele está olhando para nós e que nós devemos buscar a presença dEle, a santidade dEle, impactando as nossas vidas. Agora, eu gosto muito de pensar nessa ideia, nessa proposta bíblica, que Deus está olhando para a humanidade. E aí Salomão diz para nós que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, varrendo toda a terra, conhecendo todas as realidades. Ninguém pode fugir do olhar do Senhor. A gente foge, a gente tenta se esconder, mas Deus conhece todas as coisas. Agora Deus também está olhando não somente toda a humanidade, mas olhando você, procurando você, tentando encontrar dentro da humanidade pessoas que têm o seu coração não inclinado para o orgulho, mas inclinado para a humildade. Diz a Bíblia que Deus resiste aos soberbos. Deus cuida dos soberbos, sim, mas Ele resiste com a sua graça. Agora Deus acolhe, abençoa e instrui todos aqueles que são humildes. E Deus abençoe os humildes de uma maneira tão especial que esses percebem a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. O arrogante diz: eu consegui. O humilde diz: foi Deus que me deu. O arrogante diz: eu que alcancei. O humilde diz: foi Deus que me fortaleceu para eu alcançar isso. O arrogante diz: foi o meu braço. O humilde diz: foi a força do Senhor na minha vida. Então nós precisamos entender essa perspectiva. Deus está olhando para nós, olhando para a humanidade e contemplando aqueles que são orgulhosos e aqueles que são humildes. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós precisamos nos acomodar nas coisas que são humildes, porque afinal de contas essa é a proposta do reino de Deus e do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E fazendo a lição de casa, olhando o texto de Romanos, capítulo 12, fui pesquisando então o que Paulo estava dizendo com essa expressão condescender, acolher, ou ser abraçado pela humildade. E aí então, nessas minhas andanças por médicos e consultas e tantas coisas, eu fui no consultório chique. Eu gosto de ir em consultório chique. Então uma coisa desse momento de saúde é ir nos consultórios, eu acho bacana. Cheguei no consultório, sempre gostei de poltrona, né? Cheguei lá, a mulher falou assim: tem umas poltronas novas aí. Eu falei: eu quero a mais macia.
Ele falou, aquela uma do canto lá, tinha um material assim meio, como eu posso dizer, meio, quem falou aí alguma coisa? Aveludado. Ela falou assim, pode sentar aí, ô moço. Eu gostei do moço, falei, legal. Aí sentei assim, sabe quando você senta e a cadeira parece a poltrona que abraça? Aí veio a mocinha lá com a bandejinha, tem café, com açúcar ou sem açúcar? Eu falei, não quero sair mais daqui. Eu fui abraçado, envolvido por aquela cadeira. E aí quando a moça lá me chamou para fazer o exame, eu tive dificuldade, porque eu tenho as pernas pequenas, para sair da cadeira. Ela falou assim, tá tudo bem? Aí ficou o senhor, aí mudou de moço para o senhor, né? Quer ajuda? Eu falei, pois não. O que eu aprendi ali? A expressão de Paulo. A gente precisa aprender a se acomodar nas coisas humildes. Porque Deus olha dos céus e quer contemplar a humildade. O próprio Senhor Jesus disse isso para nós, que não somos nós que estamos procurando a Deus, mas é o próprio Deus e Pai que está procurando os verdadeiros adoradores, porque tem falsos adoradores, e os falsos adoradores cantam com técnica, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, gente com o coração humilde, gente com o coração quebrantado e contrito. E diz aí o texto, eu moro nos céus, o meu trono está nos céus, mas eu estou contemplando aqueles que têm um coração quebrantado, contrito, aqueles que têm um coração pobre. Dá uma olhadinha comigo no versículo 2. Mas o homem a quem eu olharei é este, o aflito, o abatido, algumas versões, pobre. E essa expressão pobre é a mesma que Jesus vai usar quando ele disse o seguinte: bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, aqueles que entendem a sua miséria espiritual e buscam a presença de Deus. Você e eu somos convidados a reconhecermos que nós somos miseráveis pecadores e carecemos da graça de Deus. O grande problema é que nós às vezes falamos assim, não, até que eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão complicado assim. Afinal de contas, a psicologia moderna diz que é o meio onde eu vivo, o contexto onde eu estou inserido. E aí vem Paulo e fala o seguinte: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, eu sou miserável. Isaías, quando viu a glória de Deus, foi tocado nos seus lábios, porque ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi o Senhor. Se Isaías morasse no Brasil, ele ia falar assim: Senhor, com os meus lábios eu cantei aquela musiquinha sertaneja que está na moda, então toca nos meus lábios, Senhor. Eu cantei aquele funk terrível, Senhor, toca nos meus lábios. Eu coloquei a mão em algumas coisas aí, Senhor, que eu não deveria, então toca na minha mão, toca nos meus lábios, purifica o coração, Senhor. Olha para mim, ó Deus, e reconheça que eu sou um pecador, e eu reconhecendo que sou pecador, eu preciso da tua graça. Eu me quebranto diante do Senhor, eu jogo fora a minha vaidade, eu jogo fora o meu orgulho. E a Bíblia toda vai dizer para nós o seguinte: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Ele salva as pessoas que têm um espírito oprimido, que estão diante dessa situação de vulnerabilidade diante do Senhor. Davi vai dizer para nós: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e um espírito compungido na presença de Deus. Se você não quebrantar o seu coração, Deus não está olhando para você com compaixão e graça, Ele está resistindo à sua vida. Gosto do salmista também quando ele diz o seguinte: Ele sara aqueles que têm o coração quebrantado, Ele dispensa as feridas, Ele sara o coração. Às vezes, uma das maiores dificuldades nossas nesse tempo é entender que o nosso coração precisa de quebrantamento. E Ele sara as nossas emoções quando nós temos um coração quebrantado. Quando a gente se coloca diante dele, quando nós temos a sensibilidade de ouvir a doce voz do Espírito Santo moldando o nosso coração até termos a mente de Cristo Jesus. Quebrante-se na presença do Senhor, abandone
todos os conceitos, sua vaidade. O próprio texto de Isaías vai dizer para nós que ele diz, o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele habita sim no santo lugar, mas habita também com aquele que tem o coração contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos. E nós conhecemos tanta gente abatida durante a jornada, e nós precisamos falar para essas pessoas: quebrante o seu coração, busque mais a Deus. Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão cada vez mais visíveis, ou não? Ontem lá na casa dos nossos irmãos, à tarde no culto, nós ouvimos a expressão bíblica: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, pestes, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, igrejas contra igrejas. Isso é na palavra de Jesus, princípio do fim. E o que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus, senão de quebrantamento, contrição, entendimento de que nós somos pequenos e falhos e nós precisamos do olhar de Deus. Os arrogantes rejeitam e negam o poder de Deus e o poder da sua palavra. Já os humildes reconhecem que são impactados pela sua palavra. Gosto dessa expressão quando o texto diz para nós que Deus dizendo: eu olho para aquelas pessoas que tremem diante da minha palavra. O quebrantamento e o temor e tremor diante do Senhor nos convida a abandonarmos tudo. E eu fico pensando e orando se nós temos esse temor e esse tremor diante de Deus. Fiz algumas perguntas para mim e faço para você. Você chora diante da palavra de Deus? Você fica abalado ou abalada diante da exposição bíblica? Você chora diante de uma canção que fala que Deus está sentado no trono? Você treme diante da presença do poderoso, do excelso, do eterno? Você é desafiado ou desafiada a crescer ao ouvir a palavra de Deus? E eu fico perguntando: será que nós trememos diante de Deus e da sua santa presença? Antigamente tinha uma canção que nós entoávamos muito, quem tem mais de 50 vai se lembrar: eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus nesse santo lugar. E nesse lugar santo, onde o povo santo está, Deus se faz presente por meio da oração, por meio da pregação, por meio dos encontros. E por vezes nós não trememos mais diante do Senhor, porque nós perdemos a expressão de temor, porque estamos arraigados e amarrados na nossa arrogância humana. E a humildade de Jesus nos leva a entender que nós precisamos de quebrantamento e precisamos tremer diante da santa palavra de Deus. As pessoas às vezes pensam que por eu pregar há muitos anos, eu tenho facilidade. É engraçado que eles falam assim: você que tem facilidade em falar em público, você fala. Eu falo: mas você nunca viu eu tremendo, não? Ah, Jefferson, você treme ainda? Você fica suado ainda? Você fica com a mão trêmula? Vem segurar na minha mão para você ver agora como que está suado. Paulo disse isso: nunca poderei pregar sem temor e sem tremor. Digo sempre aos meus meninos: se a perna não ficar tremendo, não pode assumir o púlpito, não pode dar aula, não pode ensinar sem tremer diante da palavra, porque senão o povo também não sentirá o temor e o tremor da presença de Deus. Gosto do salmista quando ele diz o seguinte: servi ao Senhor com tremor e com alegria, temei ao Senhor. Adorai o Senhor na sua beleza, ou na beleza da sua santidade, tremei diante dele. Todas as terras, todas as nações precisam tremer diante do Senhor, e um dia tremerão
e temerão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Gosto também da expressão de Joel, falando do fim, dizendo o seguinte: tremam todos os habitantes da terra, tremam diante do Senhor, pois o dia do Senhor está chegando. Tremam, tremam, tremam. Gosto de Paulo quando ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Servir ao Senhor com temor e com tremor. Me lembro de Paulo escrevendo a Filipenses, quando ele vai dizer: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve a usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tomou a forma humana e nos serviu e foi até a morte, e morte de cruz. Andeis de modo digno da salvação e da vocação que vocês foram chamados. Vivam a vida de vocês, Paulo está dizendo, com humildade e com mansidão. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. E gostei também da expressão de Salomão, quando ele diz o seguinte: o galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Tremer diante do Senhor. Eu concluo a minha fala nessa manhã, te levando à reflexão e à oração de Davi, quando ele chega ao entendimento que ele precisa de um novo coração. Não sei você, mas em algum momento da nossa jornada, precisamos entender que precisamos de um novo coração. E estudando Jeremias, a gente já viu que o nosso coração ele corre para as coisas que não agradam a Deus. E a nossa oração, como Davi, é o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto, um coração que anda de acordo com a tua vontade. E Jesus, o Messias, veio para os quebrantados de coração. A profecia apontava para o Messias, e o Messias veio para aqueles que têm o seu coração quebrantado e contrito. Vocês podem fazer casas para mim, disse Deus? Podem fazer. Querem fazer construções? Podem fazer. Mas nunca se esqueçam que eu sou soberano, que eu estou assentado no trono e que estou olhando para o coração de vocês. E olhando para o coração de vocês, eu quero encontrar em vocês humildade, coração quebrantado, contrito, e quero que vocês tremam diante da minha palavra. Tremam diante da minha palavra. Aí nós cantamos que estamos firmes das promessas de Jesus. Vem uma canção, vem um pregador, vem um professor, mostra para nós uma das promessas de Deus, e a gente sai do culto, da igreja, da live, da mesma maneira que nós entramos, sem quebrantamento, sem confissão e sem entrega. Cantamos assim: tudo entregarei, com a maior hipocrisia do mundo, e não deixamos o que precisávamos diante do altar. Outra canção que essa semana eu ouvi a irmã Socorro cantarolando aqui, que é um hino antigo, em fervente oração. Quem se lembra? Vem o meu coração na presença de Deus derramar. Tudo. Quando ela cantou aquilo, eu saí pela porta, fui lá para minha sala, falei: eu preciso entregar tudo, deixando no altar. Você já entregou tudo? Você já pediu para Deus criar um novo coração em você, uma nova mentalidade como Cristo Jesus, e ter a humildade de Jesus e não a arrogância de Adão? Tremer diante da palavra, sair daqui abalado,
Digo mais, tem culto que não é para a gente se sentir bem, não. Tem culto que é para a gente sair daqui chorando, falando assim: eu preciso chegar em casa, dobrar meu joelho e acertar a minha vida com Deus, porque o dia do Senhor está chegando. Eu preciso confessar, preciso abrir meu coração, preciso ouvir o que o Espírito Santo está querendo falar. E nós já aprendemos aqui que Deus está falando todo o tempo, em todo momento, em cada encontro, e nós por vezes estamos insensíveis ou cauterizados e não conseguimos mais ouvir a doce voz do Senhor. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã é o seguinte: trema. Quem aqui tem medo de trovão? Trovão. Foi ontem ou antes de ontem? Ontem deu um trovão e tremeu, né? Aí lá em casa tem uma janela lá que é de alumínio, e eu acho que não foi bem colocada, mas ela tremeu tanto, e aí eu te mando um grito lá, falou assim: papai! Mas tremeu assim, blá, tá caindo a casa. Eu falei: não, é Deus falando, meu filho. Deixa Deus falar. Mas que trovão forte, pai, está na Bíblia. Tua voz ressoa como um... Aí ele falou assim: mas eu estou em pânico, eu estou tremendo. É isso mesmo, que quando Deus fala a gente fica apavorado, no sentido de: o que Deus está querendo falar comigo? O que eu preciso aprender? Aonde eu preciso depender mais? Aonde eu preciso confiar mais? E descansar no meu Senhor, que está sentado no trono, reinando, governando de uma maneira soberana. Descanse, 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 mas trema. Descanse, mas confie. Descanse e se entregue. Descanse e peça. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Aí quando você sair no trânsito, você ficar irado como eu, aqui na Zona Norte, por isso que eu tenho dirigido pouco. Os meus Ubers da vida da igreja têm me socorrido bastante. Aí quando você ficar irado e você perder a linha, aí você fala assim: Deus, cria em mim de novo. Aí quando você ouvir o noticiário e você quiser estrangular os políticos, aí você fala assim: Deus, cria em mim de novo um coração, cria em mim. Quando você olhar a nota do supermercado e ver lá embaixo a quantidade de impostos, aí você fala assim: não me faça murmurar não, Senhor, cria em mim um coração humilde. Quando você for no médico, receber um diagnóstico não tão favorável, você fala assim: ó Deus, cria em mim um coração quebrantado para entender a tua santa vontade. Por isso, amado irmão e irmã, descanse ao mesmo tempo em que você e eu iremos tremer. E essa canção que entoaremos agora diz isso: te dou meu coração e tudo que há em mim. Põe a letra para mim aí, William, por favor. Entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E quando nós escolhemos essa canção, eu fiquei pensando ali, ó: meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. A gente gosta de ter direito, não gosta? Esse é meu direito. E você e eu somos convidados nessa manhã a render tudo diante do Senhor. Põe o próximo slide, por favor. Eu entrego tudo a ti. Eu já ensinei a igreja. O que é tudo? O que você precisa entregar? Talvez alguém da sua família, talvez um milagre, talvez uma circunstância de enfermidade, de relacionamento, uma situação, uma lembrança, seu passado, você que está em casa. O que você precisa entregar? Entrega tudo, sabendo que Ele vai cuidar de tudo. Em pé.